Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual. Dando continuidade aos estudos do Era Uma Vez para adultos. Vocês estão gostando? Esse é o nosso terceiro encontro, né? Gostoso, não é? Cada encontro algo diferente para as nossas reflexões. Você já adquiriu? Já adquiriu o livro Era Uma Vez para Adultos? Só que não é esse aqui que vai chegar aí na sua casa, não. Esse aqui é grandão, né? Vai chegar o modelo menor, com todo o conteúdo para todos vocês. Hoje o nosso estudo vai ser em torno dessa história tão conhecida, não é, gente? Vocês já leram para os seus netinhos, para os seus filhos, a historinha dos três porquinhos? Será qual deles vai hoje nos narrar a sua própria história? Você torce para quem? Pro palhaço, pro palito ou pro Pedrito? Olha lá, hein? Só aprendizado. Então, eu vou abrir as páginas do nosso livro para a gente poder descobrir quem é que vai contar a história para nós hoje. Será quem, hein? Ou será que é o lobo mau que tá vindo por aí? Confira comigo a história e logo, logo eu volto. Olá, amigos! Boa noite! Meu nome é Pedrito. Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual para mais um estudo do livro Era Uma Vez para Adultos. E hoje, com a minha história e dos meus dois irmãos. Era uma vez 3 porquinhos, Palhaço, Palito e Pedrito. Quando nós crescemos, a nossa mãe nos disse que deveríamos ter uma nova vida e ainda acrescentou: comecem construindo uma casa. O meu irmão, Palhaço, partiu para construir a sua casa. Então, ele viu um monte de palha e pensou: eu poderei construir a minha casa bem rapidinho. O segundo porquinho, o Palito, também meu irmão, encontrou algumas tábuas de madeira e pensou: eu construirei uma casa de madeira. Ela será forte e muito bonita. E o terceiro porquinho, eu mesmo, Pedrito, pensei: eu construirei uma casa bem firme e resistente. E assim decidi fazer uma casa de tijolos, uma casa de pedra. Certa noite, o lobo mau apareceu do lado de fora da casa de palha e disse: deixe-me entrar, porquinho, ou bravo ficarei, e com um sopro a sua casa no chão eu jogarei. Nem por todo o ouro do mundo eu deixarei, gritou meu irmão Palhaço. De repente, o lobo derrubou a casa com um sopro e o porquinho, o meu irmão, fugiu desesperado. No dia seguinte, o lobo mau apareceu do lado de fora da casa de Palito, que havia construído a casa de madeira, e disse: deixe-me entrar, porquinho, ou bravo ficarei, e com um sopro a sua casa no chão eu jogarei. Nem por todo o ouro do mundo eu deixarei, bradou meu irmão Palito. De repente, o lobo derrubou a casa com um sopro e o porquinho fugiu desesperado. No terceiro dia, aquele lobo mau apareceu do lado de fora da minha casa,
feita de pedras e de tijolos. E ele disse: Deixe-me entrar, porquinho, ou bravo ficarei, e com um sopro a sua casa no chão eu jogarei. Do lado de dentro da casa eu gritei bem alto: Nem por todo o ouro do mundo eu deixarei. E o lobo mau começou a soprar, mas dessa vez não conseguiu derrubar a casa, porque a minha casa era feita de pedra. Mas que depressa! O lobo mau encontrou outra forma de entrar na minha casa. Ele subiu no telhado e tentou descer pela chaminé. Quando percebi que o lobo estava descendo pela chaminé, rapidamente acendi o fogo da lareira. Um grande uivo pôde ser ouvido. O lobo se queimou e saiu da chaminé, correndo e chorando para nunca mais voltar. No dia seguinte, a nossa mãe veio nos visitar. Agora só havia uma única casa, onde vivia nós três, os três irmãos, Palhaço, Palito e eu, o Pedrito. Então ela nos reuniu, ficou de pé à nossa frente e me disse: Meu porquinho Pedrito, você foi muito esperto ao construir a sua casa com tijolos e pedras. Foi isso que o salvou do lobo mau. E assim, essa história termina, trazendo-nos uma grande lição. Você quer entender, quer aprender um pouco mais acerca da nossa história dos três porquinhos? Pois não saia daí, porque a vovó Luzia, ela trará reflexões. Fará o seminário dessa noite, trazendo meditações acerca da história, à luz do Espiritismo e também do Evangelho de Jesus. Agora eu já vou indo. Até uma próxima oportunidade. Que outras vezes possamos nos encontrar para poder refletir sobre os contos de fada. Uma boa noite para todos nós e até breve. Ei, meus netinhos, vocês acharam que era o lobo mau que ia vir, né? Foi não, né? Foi o Pedrito, para poder ensinar a gente, contar o que realmente aconteceu naquele dia, a gente poder aprender, né? Gostosinho demais, Dá vontade de levar pra casa o porquinho, né? Vocês sabiam que tem gente que tem porco de estimação? Aqueles porquinhos bonitinhos, fica dentro de casa. Tem até o filminho, né, que fala, como que é? Baby, o porquinho não sei o quê. Depois você assiste. Porque hoje é de outros porquinhos que a gente vai falar, né? Dos três porquinhos. Então confere comigo o seminário de hoje, porque hoje, gente, sou eu mesma que vou falar com vocês. Vamos lá? Vamos aprender? Vamos aprender juntos sobre os três porquinhos? Boa noite, meus netinhos!
Tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma alegria fazer parte desse trabalho. Meu netinho Ellerson me convidou para poder participar. Eu estou muito feliz. E hoje em especial, né, que é nessa primeira vez que eu vou poder fazer o seminário, falar para vocês tudinho. E eu fiquei assim mais alegre porque fui chamada para falar de uma historinha, de um conto que faz parte de todas as nossas vidas, não é? Eu contei para os meus filhos, para os meus netos, a história dos 3 porquinhos. Vocês escutaram, né? O Pedrito contando para vocês a historinha, né? Foi super legal. Porquinho contando a sua experiência. Mas assim, para a gente poder iniciar a minha parte, né? Fica sempre lembrando, quando eu fui assim estudar para poder falar a mensagem do Espírito Friedrich da Michal Fasser, no livro Era Uma Vez para Adultos, eu fui assim estudar para poder preparar esse nosso encontro. E a primeira coisa que veio na minha mente, gente, primeira coisa, é a musiquinha, né? Você lembra? Você lembra? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Já cantou para seus filhos? Já cantou para seus netinhos? Pois é, ficou registrada essa música dos 3 porquinhos cantando pro lobo mau. Mas a história dos 3 porquinhos, gente, ela já era conhecida, sabe aonde? Na Inglaterra. Jacobs, como folclorista, que resgatou esse conto tradicional. Mas ele ficou mesmo conhecido assim mundialmente, internacionalmente, a partir do ano de 1933, quando Walt Disney pôde lançar uma animação com os 3 porquinhos. Você já assistiu? Uma belezura, gente. Depois você assiste. Bonitinho demais a historinha com as musiquinhas. Então, os 3 porquinhos, que na versão internacional é conhecido como Cícero, Heitor e Prático. Aqui no Brasil, esse cara conhecidos como Palhaço, Palito e Pedrito. Aliás, por volta da década de 80, a pedagogia brasileira utilizou da história dos 3 porquinhos, gente, para poder alfabetizar. Eu lembro do meu netinho Ellerson lá na escola, aprendendo. Era uma vez, o palhaço, o palito e o Pedrito. O palhaço fez a casa de palha, o Pedrico fez a casa de pedra, o palito fez a casa de pau, e assim vai. Era um livrinho As Mais Belas Histórias. Muito interessante. Mas a história, gente, dos 3 porquinhos, ela começa de uma forma muito peculiar. Nos chama bastante atenção numa análise que a gente vai fazer. Quando eles cresceram, os 3 porquinhos, o palhaço, o palito e o Pedrito, a mãe deles, a mãe porca, falou para eles poderem sair de casa para poder construir as suas casas. A mãe deles solicitou que os filhotes pudessem prosseguir a vida, saindo de dentro da casa. E literalmente, nós podemos entender como sendo isso, meus netinhos. Como sendo um pedido da mãe para os porquinhos sair de casa.
Mas uma visão mais aprofundada, nós podemos perceber por detrás desse pedido uma atitude simbólica da mãe de incentivar que os seus filhos pudessem buscar a sua autonomia, pudessem buscar o seu crescimento. Chega um momento, gente, que é imprescindível cortar o cordão umbilical. Você já cortou? Já cortou aí com seus filhos? Em casa tem dificuldade de poder cortar esse cordão umbilical. Porque para a mãe, né, gente, os filhos sempre são pequenos, né? A gente trata os nossos filhos de 40, 50, 60 anos como se fosse menino, né? É preciso que os pais aprendam a liberar os filhos para que eles possam alçar voos mais altos. Descobrindo, inclusive, né, gente, as potencialidades, alcançando, sabe o quê? A maioridade espiritual. Khalil Gibran, que é um poeta, ele asseverou: vossos filhos não são vossos filhos. Devemos deixá-los seguir os seus caminhos, incentivando-os para o seu crescimento. É como se fôssemos um arqueiro, lançando a flecha para poder seguir adiante. Mas, gente, vou falar. Vão entender a historinha, né? O conto, que é muito profundo. É claro, né, gente, que a mãe não está expulsando os filhos dela lá de casa. Não está querendo, né, isso. É um modo simbólico. Tem que tirar o espírito da letra para que eles possam alcançar a sua independência. Porque os genitores, nós que somos pais, nós sofremos muito com a separação dos nossos filhos, não é? Sejam quando eles alcançam a maioridade, seja quando eles se casam e saem de casa daquele aperto no coração, não é? Parece que vai voltar nunca mais. Fica doidinho, querendo que eles voltem logo, né? É preciso que nós possamos nos alegrar com a saída do nosso filho. No sentido assim, que é mais uma conquista. A psicologia explica, né, que nós, pais e mães, quando os nossos filhos saem de casa, seja por que for, fica a síndrome do ninho vazio. É como se o nosso ninho faltasse, nosso filhotinho, para ele poder aconchegar nas asas, né? Igual os passarinhos fazem, igual as galinhas fazem, tem até lá na Bíblia, né, que fala que as galinhas aconchegam os pintainhos debaixo das asas, né? Texto muito bonito, poético, falando de Jerusalém. Mas é preciso também nós recordarmos, gente, que quando os nossos filhos, eles saem de dentro do nosso lar, alcançando a maioridade, casando, a vinculação afetiva ainda permanece. Não é que assim a gente não vai dar atenção, não vai corrigir quando for preciso, não vai assim fazer as pontuações necessárias. Nós vamos continuar na corrigenda, no apoio, nessa relação familiar saudável. A única diferença, presta atenção, a única diferença é que agora nós precisamos respeitar a escolha dos nossos filhos. Porque agora eles alcançaram a maioridade. E são eles que vão optar pelos seus caminhos, possuindo a liberdade total. Se antes eram dependentes da gente, agora eles alcançaram o caminho para poder seguir e vão utilizar de toda a educação que nós oferecemos, inclusive a educação moral. Se por acaso eles não usarem de forma correta, o problema é deles.
mas nós estamos com a consciência tranquila, que oferecemos aquilo que eles necessitavam para a jornada. Então a história dos três porquinhos, olha que bonitinho os três, começa nos incentivando, os benfeitores falam, a liberação filial. Bonito isso, né? Liberação filial. Gente, ninguém é de ninguém. Você costuma falar assim, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, a minha casa. Nós temos esse pronome possessivo muito presente na nossa vida, não é? Nós estamos assim, caminhando juntos, uns apoiados nos outros, mas não somos donos de ninguém. Cada um deve fazer brilhar a sua própria luz. Por isso que é imprescindível o amadurecimento espiritual. Essa trajetória dos três porquinhos, saindo de casa para poder iniciar uma nova experiência, sabe o que nos faz lembrar? O processo evolutivo nosso. É encantador. A historinha, ela traz conceitos divinos, valores morais, entendimento da vida, meus netinhos. O princípio inteligente passa por diversos estágios, não é? Você já estudou lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem muito bonita, que diz que, ora, nós movimentamos nos instintos. Depois, nós desenvolvemos as emoções, até o momento que nós despertamos sentimentos. Então, construir as casinhas de palha, de pau e de pedra é estar, meus netinhos, em estágios evolutivos diferentes. Jesus, ele nos ensinou nas páginas do Evangelho que nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Por quê? Porque a casa sobre a areia, ela derrui a qualquer momento. Mas às vezes a gente é teimoso, né? Constrói sobre a areia, ó, cai tudinho a casa, não é? Então as três casas dos três porquinhos, Palhaço, Palito e Pedrito, elas podem ser comparadas ao nosso desenvolvimento intelecto-moral. Desde o nosso nascimento até a morte física, meus netinhos. Nós vamos trazendo nas nossas experiências reencarnatórias essa bagagem espiritual. Mas quando nós reencarnamos, o que acontece? Tem o véu de esquecimento, né? A gente fica assim, preparado para reiniciar uma nova trajetória. Então, no período da infância, no período da nossa adolescência, o aprendizado ele vai se fazendo gradativamente, inclusive por meio da educação que nós recebemos dos nossos pais. E a inexperiência nessa fase, meus netinhos, ela se apresenta. Por isso que ela está representada simbolicamente na palha. A palha é o símbolo deste estágio, tanto da infância quanto da adolescência. A palha, ela é muito volúvel, leve, é tocada pelo vento, vai para cá, vai para lá. E nesse período da vida, da infância e da adolescência, não é assim que a gente é? Basta ver os nossos filhos, os adolescentes de hoje. Os sonhos mudam de dia para noite, né? Então, às vezes, muda na mesma hora, né? Não sabe nem o que quer. O sonho desmorona facilmente. Os objetivos vão se modificando. Mas se a criança te perguntava o que você queria ser, o que você respondia? Um quer ser médico, outro quer ser professor, outro quer ser advogado.
e às vezes cresce e não é aquilo que falou que queria ser, que vai mudando os conceitos da vida. Os anseios vão se transformando. Quando chega a fase adulta, o que acontece? O indivíduo começa a se fortalecer, pouco a pouco. Vai traçando objetivos, quer alcançá-los de todas as formas. Para isso, enfrenta as dificuldades do caminho, vai superando os obstáculos, tentando solidificar os pensamentos, as atitudes, para poder alcançar aquilo que deseja. Então, mantém-se assim numa certa estabilidade, com algumas exceções, né, meus netinhos? Tem gente adulta que fica na infância e adolescência, né? Mas, de uma maneira geral, mantém-se mais estável, assim, na procura, nos objetivos, nos ideais, que se assemelha muito o quê? À madeira. Procura ficar de pé. É claro que nem sempre consegue, né, meus netinhos? Às vezes cai. Porque a madeira, embora ela seja muito rija, ela também pode quebrar, pode empenar, pode até derruir diante de algumas adversidades. Pode acontecer. Até que chega um momento que... o que? Vou falar. Da senectude. A gente vai ficando idoso, né? E esse momento da nossa vida, simbolicamente, né, meus netinhos? Tudo é simbólico. É a pedra, é o tijolo que se constrói a casa. Por quê? Porque nessa fase da nossa vida, na idade que eu tô, a gente vai assim somando as experiências. Quer queira, quer não, tivemos uma bagagem anterior que a gente vai trazendo. Então, coisas que as crianças, os adolescentes, até os adultos vão passar, nós já passamos. E isso é uma conquista que ninguém tira, meus netinhos, ninguém tira. É uma base sólida que vai alicerçar a nossa existência. É claro que, como também na fase adulta existem pessoas que estão na infância e na adolescência do ponto de vista mental, também na fase da senectude, da velhice, há muitas pessoas idosas que mantêm também lá atrás, né? Que não progride, que não segue adiante. Isso é muito relativo. Mas essa fase da senectude, da pedra, da rocha, onde se deve construir a casa que vai se manter de pé, sabe o que me fez lembrar? Recorda comigo. Simão Pedro, o apóstolo mais velho de Jesus. Vocês lembram? Quando ele foi chamado para poder seguir os passos de Jesus, naquela manhã lá em Cafarnaum, com a belezura toda, ele estava voltando a pé com seu irmão André, e Jesus estava ali em Cafarnaum, chegou perto dele e disse assim: Tu és Simão Barjonas, e a partir de hoje te chamarei Cefas, que quer dizer pedra. E sobre a tua pedra eu edificarei a minha igreja. Bonito demais, né, gente? E esse homem, ele pôde realmente tornar-se um missionário. Jesus, depois que foi crucificado, contou com o auxílio dos seus seguidores para divulgação. E Simão Pedro foi esse esteio, criando a Casa do Caminho, buscando assim levar a mensagem a todos os corações necessitados. Então, o amadurecimento, ele vai acontecendo de uma maneira muito visível, em todas as fases. Quando o indivíduo sai da infância e entra na adolescência, sai da adolescência e entra na fase adulta, sai da fase adulta, entra na velhice. Cada fase dessas é perceptível o amadurecimento que nós vamos tendo no crescimento em todos os sentidos. Então esse conto, essa historinha dos 3 porquinhos, nos leva a poder meditar sobre um questionamento, meus netinhos. Quero que vocês pensem comigo.
Reflete aí em qual alicerce nós temos construído a nossa casa. Qual material você está usando aí para construir essa casa? Está construindo de palha? Está construindo de pau, madeira? Ou de pedra e tijolos? A casa que nós geralmente construímos é a que nós vamos habitar por um bom período, né? Que quando a gente constrói a casa própria, às vezes a gente compra, às vezes a gente constrói. Quando a gente constrói, ninguém constrói uma casa com o pensamento de vender ela depois, né? Constrói para viver aquela vida, aquela existência. Até que surjam outras oportunidades. Mas é claro, né, meus netinhos, que essa casa, ela não se refere apenas à nossa moradia física. Que a moradia física nós sabemos que precisa ser muito bem construída, senão ela cai. Você já assistiu lá na televisão aquelas reportagens que conta de casa que foi construída de pedra e tijolo que caiu? Prédio inteiro desabou porque não tinha alicerce bom? Então, acontece. Casa construída de palha, de madeira, também passa por adversidade e problema, não é? Mas a casa construída com pedras e tijolos, casa física, ela tem mais probabilidade de se manter de pé. Mas aqui nós temos uma análise muito interessante, que essa casa também pode ser representada como a nossa casa mental. A nossa casa mental também precisa ser construída numa base sólida. Manter a nossa casa rija. A nossa mente, ela não pode ser como a palha, volátil, leve. Ela não pode, assim, ser dispersa, meus netinhos. Sua mente é dispersa? Fica assim igual macaco pulando de galho em galho. Por exemplo, você está aqui hoje nesse nosso encontro virtual, assistindo esse nosso encontro, está assistindo e está pensando em outra coisa? Semente dispersa, que não foca naquilo que está realizando. Mas também, presta atenção, não pode ser uma mente inflexível, rígida, que não sabe, assim, ser maleável em algumas situações. Então não pode ser nem numa margem nem na outra. Caminho do meio. É preciso ser firme nas bases seguras do Evangelho para se manter de pé, mas ter também o bom senso de abrir o campo mental para outras experiências, para o aprendizado constante. A casa mental, ela nos lembra o Antigo Testamento. Vocês já leram lá nas páginas do Antigo Testamento? Nós espíritas não temos muito hábito de estudar o Antigo Testamento. Gente, mas é maravilhoso. Tem tudo a ver com a gente, o Antigo Testamento. A gente encontra lá histórias assim, do dia a dia. E tem a história mitológica, quem sabe foi um mito, daquele chamado Noé, com a sua família, que Deus surge para ele, aparece, fala com ele, para ele poder construir uma arca e pudesse colocar dentro dela todos os animais, 2 de cada espécie, macho e fêmea. No porão, ele deveria colocar as feras e também os répteis. No meio da arca, os outros animais. E lá no 3º e último andar, ficariam as aves. Os psicólogos transpessoais, estudando a simbologia da Arca de Noé, eles trazem para nós um entendimento fantástico, extraordinário. Eles nos falam que o porão da arca representa esse lado sombra, os nossos instintos que nós ainda trazemos conosco, essas feras que às vezes são adormecidas e que eclodem dentro de nós.
é o nosso porão. Também o meio da arca representa o presente, o agora, o nosso ego, aquilo que nós somos. E o terceiro andar, que é a parte superior da arca, é o self. É a nossa consciência plena, dilatada, quando nós vamos conseguindo assim alçar cada vez voos mais altos. Então, nós queremos fazer essa comparação, esse método, né, de poder analisar a história da casa de palha, de madeira, de pau e de pedra com tijolos, com a Arca de Noé e a nossa casa mental, nesses 3 níveis, com o desejo de encontrar o self, essa consciência iluminada, essa casa construída verdadeiramente sobre a rocha. Mas a história dos 3 porquinhos, dentre tantos ensinamentos, que é tanto ensinamento, né, que vai trazendo, a gente lê e conta para os nossos filhos, a gente não se dá conta de quanta coisa a gente pode ensinar para eles. Por isso que esse trabalho é tão bonito, assim que os benfeitores trouxeram. Por quê? Porque quando a gente contar agora para os nossos filhos, a gente poder explicar uma linguagem, é claro, mais acessível para a criança, para que possa entender tudo isso. Mas o conto, a história, nos chama atenção para a importância do trabalho, a seriedade, meus netinhos, da realização do trabalho. O terceiro porquinho, Pedrito, né? Ele falou: eu construirei uma casa bem firme e resistente. E por isso decidiu fazer uma casa de quê? De pedras e de tijolos. Olha para vocês verem uma coisa. Outra coisa muito interessante. A palha e a madeira a gente encontra na natureza, não é? Só recolher lá e fazer. É mais fácil. Já a pedra também encontra na natureza. Mas para poder fazer a casa precisa de outros elementos. A casa de pedra precisa do tijolo, precisa da argamassa, não é? E tudo isso é preciso ser fabricado. Então é mais trabalho. Preciso fazer algo mais para poder construir essa casa de pedra. Todos nós fazemos parte de uma lei, meus netinhos. Quer queira, quer não. A gente faz parte de uma lei que se chama Lei do Trabalho. É uma lei divina e natural. E os benfeitores espirituais, lá no Livro dos Espíritos, eles falam para nós que o trabalho dignifica o homem. Que o trabalho é toda ocupação útil que nós realizamos. E que sem ele, onde que a gente ficaria? Na infância. Não desenvolveria a capacidade intelectual, moral, material e até espiritual. Então, o trabalho, ele nos faz seguir adiante, nos ajuda a desenvolver as nossas potencialidades. Mas o que acontece? Nós vivemos a era do desânimo, meus netinhos. Nós vivemos a era da preguiça. Você é preguiçoso? Você é preguiçoso? Na história, 2 dos porquinhos nos chama bastante atenção nesse sentido, que é o palhaço e o palito. Diz que o palito, até numa versão, gostava de tocar. A música é uma belezura, enche o nosso coração de alegria. Mas não pode ser assim também dedicado só a isso, né, gente? Tem que fazer algo mais. Então, o palhaço e o palito, eles resolveram construir as casas de palha e de pau. Materiais mais baratos, né? Mais fáceis de serem manuseados, mais rápidos de serem trabalhados, né? E o primeiro porquinho, né, todo animadinho, partiu para construir sua casa e viu um monte de palha e logo pensou: eu posso construir minha casa de palha, é isso que eu quero, era o palhaço. O
segundo porquinho encontrou algumas tábuas de madeira, pensou, olha, eu vou construir minha casa de madeira, vai ser forte, ser muito bonita. Realmente tem umas casas de madeira muito bonitas, né, gente? Hoje com o desenvolvimento, né, da engenharia, umas casas maravilhosas. Mas precisa ser bem construída, né? Porque também se não for bem construída, ó, logo, logo, derrui. Mas tal qual o palhaço e o palito, muitas vezes, meus netinhos, vou falar, vocês sabem que eu falo, né? A gente quer uma vida fácil, a gente quer não ter preocupação, ocupação. Sabe o que a gente gosta? É de ter os nossos direitos. Eu sei dos meus direitos, mas não quer cumprir com os deveres. Hoje a gente está vivendo, sabe qual a lei? Vou falar. A lei do menor esforço. A gente quer ter tudo nas nossas mãos, usufruir de tudo, mas sem fazer por onde, sem trabalhar. Queremos ocupar cargos, mas não queremos ter encargos. E nós precisamos nos esforçar, meus netinhos. Precisamos sim, para poder ter uma vida feliz, meus netinhos. Não pode transferir a nossa responsabilidade, nosso compromisso para outros. O palhaço e o palito, quando a casa deles foi pelos ares, eles foram correndo para a casa do Pedrito, não foi? Que sabia que o irmão tinha construído uma casa mais forte. Então, às vezes, nós somos assim. A gente toma as nossas escolhas infelizes e fica pensando assim, fulano vai me ajudar. Fulano vai me estender a mão se eu cair. É lógico que a gente conta com a ajuda de todo mundo, mas nós não podemos já agir pensando dessa forma. Cada um será dado, meus netinhos, segundo as suas obras. Nos ensinou Jesus. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E isso é promessa, meus netinhos. É lei, que todos nós estamos vinculados a ela. Então, preguiça é uma tendência negativa que precisa ser extirpada da nossa vida, meus netinhos. É uma vivência perniciosa que vai atrasando o nosso crescimento espiritual. A preguiça é a propensão para a inatividade, para não trabalhar, conhecida às vezes até como lentidão, para poder executar alguma tarefa, né? Caracterizada às vezes como moleza, tardança, negligência. Tá identificando? Tá identificando? É considerada, Joana de Ângeles fala, meus netinhos, lá no livro Conflitos Existenciais, é identificada como um conflito existencial. Porque a preguiça, ela surge com algum tipo de cansaço. Aí a necessidade do repouso. Mas essa recomposição das forças, do entusiasmo para a luta diária, é preciso ser feito de forma comedida. Porque o repouso ele é muito importante. Repouso também é lei da natureza. É tão necessário quanto o trabalho. Mas evitar cultivar a preguiça, meus netinhos. Jesus, ele nos falou no seu evangelho, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando o repouso se torna muito prolongado, vou falar, além do período necessário para o nosso descanso, para o refazimento das nossas energias, quando a gente menos espera, sabe o que acontece? A gente incorpora na nossa vida, torna-se hábito, meus netinhos, rotina. Cai na nossa vida esse prolongamento do descanso e a gente vai optando por essa comodidade. E fica rancento, né? Olha, eu vou falar, às vezes aqui em casa a gente fica na preguicinha, né? Quer ficar na cama até mais tarde, tem que levantar, não quer, precisa fazer uma tarefinha, não quer fazer, fica protelando. Às vezes a gente tem os dias de preguiça. Mas não pode, meus netinhos, ficar cultivando isso dentro do coração. A gente precisa fortalecer os ânimos para poder seguir em frente. E sem que a gente perceba,
a gente vai negando, né? Que as atitudes que vai nos levando ao progresso. A preguiça vai se instalando na nossa vida como um fenômeno tão estranho que vai extrapolando, meus netinhos, a conduta saudável. É normal, é claro, no nosso cotidiano, nós queremos conforto, queremos o descanso. Tão gostoso uma noite bem dormida, não é? Nós não somos impedidos a isso, meus netinhos. Mas não podemos nos entregar aos excessos desta área. Olha para vocês verem, o estudo sobre a preguiça, que belezura, baseado aí nos 3 porquinhos, né? No palhaço e no palito, que eram preguiçosos e quiseram construir a casa sobre a rocha. Preguiça pode se expressar na nossa vida de várias formas. Quando nós fazemos hora para realizar aquilo que nos foi solicitado, isso é preguiça, sabia? Quando nos permitimos muitas horas de sono, é preguiça. A permanência prolongada no leito, mesmo depois de haver dormido uma noite bem dormida, é preguiça. Também manter as cortinas fechadas, cerradas, escurinho, lá dentro do quarto, num tempo prolongado, preguiça. Ficar sem fazer nada um largo período do tempo, preguiça. Tá identificando? Tá identificando? Qualquer semelhança conosco é mera coincidência. Então é uma conduta, meus netinhos, enfermiça, que gera vários distúrbios psicológicos e vai nos trazer muitas ideias negativas. Por isso, meus netinhos, show preguiça, show preguiça, show preguiça. Então a gente vai percebendo, meus netinhos, que nós precisamos realmente deixar a preguiça de lado. É mais um ensinamento que a história dos 3 porquinhos nos traz. Mas além da mãe, dos 3 porquinhos, o palhaço, do palito, do Pedrito, tem mais um personagem. Vocês acham que eu esqueci, né? Esqueci não, olha lá ele, ó. Até bonitinho ali, né? Mas é o lobo mau. O lobo mau é uma figura que está muito presente em diversas histórias infantis. Aliás, em quase todas as histórias infantis existe um vilão, um agente do mal. E em cada conto, né, esses agentes, eles trazem uma simbologia diferente. Cada um deles vai nos ensinar alguma coisa. E na história dos 3 porquinhos, essa análise feita pelos benfeitores espirituais, o lobo mau, ele vem representar, sabe o quê? A raiva. Nós vamos hoje também compreender um pouquinho a respeito da raiva. Vamos relembrar um pouquinho a historinha que o Pedrito contou lá no início do nosso encontro de hoje? Pois é, o lobo, ele vai perder o equilíbrio quando? Quando ele ficou batendo lá na porta da casa do palhaço, não foi? Pediu para ele abrir, ele não quis abrir, então ele teve a sua vontade o quê? Frustrada. Ele não foi atendido no seu pedido. Então ele falava lá do lado de fora assim: deixa-me entrar, porquinho, ou bravo ficarei, e com um sopro a sua casa no chão eu jogarei. Até rimou, né? Então, naquele instante, o lobo foi tomado de quê? De raiva. Quis derrubar a casa do porquinho para poder devorá-lo. É preciso meditar sobre isso. Quantas vezes, meus netinhos, analisa aí comigo, quantas vezes a raiva, ela se apresenta nas nossas vidas. Não raro, nós bufamos, sopramos de raiva diante de situação que nos apresenta
onde nós ou não nos adaptamos a ela, ou então não gostamos. E aí vamos ficando raivosos. Todos nós, de alguma forma, já tivemos essa experiência, né? Até assim, se apresenta no nosso corpo físico. Quantas vezes as nossas relações diárias, ficando com raiva, a gente quis destruir a casa do outro. É óbvio que nós não estamos falando aqui da casa física, né? Isso é atentado terrorista, né, meus netinhos? Querer explodir a casa dos outros, não é isso não. Mas a gente destrói ou quer destruir a casa mental do outro, o equilíbrio emocional do outro, os sonhos, os valores daquela pessoa. Há variadas formas do lobo que habita em nós. Lembra lá no porão da Arca de Noé? O lobo que habita em nós se apresentar para poder se mostrar para as pessoas que estão ao nosso derredor. Eu descobri uma coisa, gente, nesse estudo que eu achei assim muito interessante. Psicologia, ela ensina que a raiva é natural. Ter raiva é natural, meu Zetinho. Uai, mas como que é isso? Como que é? Eu vou explicar. É uma reação fisiológica. E o nosso codificador Allan Kardec, ele fala sobre isso. Ele fala que nós temos ainda uma predominância do instinto sobre nós. O instinto animal. Então nós ainda somos muito reação ao invés de ação. Então o lobo voraz que habita em nós faz com que o sangue ferva, com que a garganta às vezes fique seca, o coração dispara, as mãos ficam tudo suarenta, o lábio até treme, né, gente? Tudo esse sintoma de raiva. Já sentiu isso? Já? Tá identificando? Pois é, isso é a raiva se manifestando no nosso corpo físico. E nós precisamos nos policiar, porque a raiva é natural, mas não é por isso que nós vamos ficar sofrendo raiva por aí, né, meus netinhos? Deixando tomar conta da nossa vida. Tem até o Paulo de Tarso, né, que eu adoro o Paulo de Tarso. Ele fala uma frase que toca o meu coração. Fala assim, ó, irmãos, irai-vos, mas não deixai que o sol se ponha sob vossa ira. Tenha raiva, mas não vai dormir com ela, não. Tá com raiva? Então o que vai fazer? Nada. Vou deixar passar, porque raiva passa, né, gente? Sintamos raiva, mas vamos deixar que ela passe. Não vão alimentar, não vão cultivar, porque sentir raiva é natural, mas mantê-la acesa, aí já é uma escolha, meus netinhos. É escolha nossa. Ficar alimentando a raiva dentro do nosso coração perante as pessoas ao nosso derredor. E em nossas relações diárias, também é muito comum, se nós somos lobos vorazes, também lidar com outros lobos, não é, meus netinhos? Lidar com a raiva das pessoas. Se muitas vezes nós assumimos a condição de lobos, outros também assumem essa posição. E nós precisamos tomar cuidado, sabe para quê? Para que a raiva dos outros não desmorone a nossa casa. O lobo mau chegou lá na casa do palhaço e do palito e a raiva dele, simbolicamente, destruiu a casa dos porquinhos, levou-a pelos ares. Por quê? Porque eles não tinham construído uma casa fundamentada. Era uma casa mental que ainda deixava se envolver pelas situações exteriores. Quando nós não temos solidificado dentro do nosso coração os valores do Evangelho, a mensagem divina, quando a nossa casa não está construída em bases seguras da autoestima, do auto-amor,
se ela for simbolicamente de palha ou de pau, logo, logo, mas menor ou maior desequilíbrio do outro, o que acontece? Vai derrubar, vai derruir. E nós vamos nos envolvendo nessa sintonia negativa. Mas tem algo que eu fiquei muito meditativa. Você também deve estar aí, né? Olha o que aconteceu. O lobo chegou na casa de palha e de pau, soprou porque a casa caiu, porque não tinha base sólida. Mas ele foi na casa de pedra. Ali soprou, soprou, soprou e a casa nem mexeu, né? Estava em bases muito seguras. Mas a casa de pedra também corria risco. Porque muitas vezes o lobo que nos ronda, ele quer encontrar uma brecha, quer encontrar um lugar que possa entrar dentro da nossa casa. Olha que interessante isso. O lobo mau começou a soprar a casa de pedra, mas dessa vez não conseguiu derrubar. E mais que depressa, com a sua raiva, ele encontrou uma outra forma de poder entrar. O que ele fez? Subiu no telhado para entrar pela chaminé. Entrou sorrateiramente pela chaminé. Quando ele percebeu que não podia derrubar a casa, então ele começou a arrumar uma estratégia. Porque o lobo ele é voraz. O lobo está atento a tudo. O lobo é inteligente também. Ele fica observando para poder encontrar o ponto. Ali o ponto fraco. O calcanhar de Aquiles. E já entrei em outra história, né, meus netinhos? A mitologia grega é tão bonita. Mas então, ele fica procurando lugar onde vai encontrar o quê? Guarida, para poder entrar dentro da casa. Então, a chaminé da casa de pedra, de tijolos, é a brecha que muitas vezes o lobo mau encontra para poder invadir a nossa casa mental. E quando ele consegue entrar, o que faz? Desperta em nós também a raiva. Quando o Pedrito viu que o lobo mau foi subir pela chaminé, ficou com raiva. Então o Pedrito, logo contaminado com a raiva do animal, acendeu fogo na lareira para poder matar ou expulsar o lobo da sua casa. Então a raiva do Pedrito ficou travestida, sabe no quê? Sabe no quê? Autodefesa. Às vezes a gente é raivoso com os outros, briga com os outros e diz assim, foi em legítima defesa. Não levo desaforo para casa, ficar calado? Vou não. Sou saco de pancada de ninguém, não é assim que a gente fala? Isso demonstrando o quê? Que o outro conseguiu entrar dentro da nossa casa. Conseguiu invadir a nossa chaminé. A raiva, meus netinhos, ela não se paga com a mesma medida. É preciso aprender a se defender, é claro, mas não podemos de maneira alguma, de jeito nenhum, retribuir na mesma moeda. Jesus nos ensinou, não é? Que não podemos oferecer, aliás, que devemos oferecer a outra face, não foi? E vovó Lugia tá confundindo as coisas, tá vendo? Vai embolando, né? É a idade. Mas olha pra vocês verem, Jesus nos ensinou que não devemos oferecer, que devemos oferecer a outra face, não é? Elevando o quê? A nossa vibração. Oferecer outra face, meus netinhos, né? A pessoa bateu aqui, você fala assim, bate aqui também, não é isso não. Oferecer outra face é quando uma pessoa grita com você
você fala baixinho. Quando uma pessoa te violenta, você só se esquiva. Isso é oferecer outra face. É não devolver o mal com o mal. Então há um limite, meus netinhos, do que é realmente a nossa autodefesa e aquilo que é a nossa raiva, aquilo que é a nossa violência, aquilo que é a vingança. Então, às vezes, nós chamamos de autodefesa, mas na verdade é a raiva que está se exteriorizando na nossa vida. Chama atenção também, na história dos 3 porquinhos, a finalização do conto. Porque depois que o lobo ele entra pela chaminé, cai ali dentro do tacho quente, sai correndo, foge para não mais voltar, a historinha acaba com a mãe dos porquinhos vindo visitá-los ali na casa do Pedrito, que agora os 3 ficaram na mesma casa, a construída de pedra. E quando a mãe ela vem visitar os porquinhos, ela conversa com o Pedrito. E ela diz assim para ele: meu porquinho, você foi muito esperto ao construir a sua casa com pedras e tijolos. Foi isso que te salvou do lobo mau. Gente, olha que sabedoria! Sabedoria dessa mãe e do escritor que colocou essa fala na boca da mamãe porquinho. Olha para vocês verem, ela não parabenizou o filho por ter colocado fogo lá na lareira e ter afugentado o lobo. Ela não parabenizou ele por causa disso. Ela mostrou ao porquinho que o mais importante foram as bases sólidas da casa que fez com que ele permanecesse de pé, mesmo diante das investidas que o lobo mau fez. Então é preciso, meus netinhos, nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, com segurança. Olha para vocês verem, lá na página do Evangelho, tem Jesus nos explicando, nos falando sobre isso. Eu quero recordar com vocês, olha que maravilha. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo uma enchente, e rompeu o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas aquele que ouviu e não a praticou é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e rompeu o rio contra ela, e eis que logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus, nessa parábola, que é uma parábola, ele se refere à construção de uma casa. Nós temos falado sobre isso durante todo o nosso encontro nessa noite. Que casa é essa? Não é apenas o nosso espaço físico onde nós moramos, mas aquilo que criamos ao nosso entorno, na nossa mente, com as nossas atitudes, por meio da nossa liberdade que Deus nos conferiu, para poder escolher quais caminhos vamos seguir. Construir a nossa casa sobre a rocha significa, meus netinhos, construirmos a nossa segurança, nosso bem-estar íntimo, sobre algo sólido, ou seja, sobre os valores do espírito, os tesouros da nossa alma, que as traças não corroem, a ferrugem não destrói, os ladrões não roubam.
Nós estamos sujeitos, é claro, às transformações, às adversidades, aos obstáculos. Mas quando nós construímos a nossa felicidade sobre algo duradouro, firme como a rocha, nós nos mantemos de pé. Mas há um detalhe muito importante na fala de Jesus. É praticar e não só ouvir. Quem apenas ouve, mas não realiza, não pratica o que ouviu, é um homem insensato. Quem ouve e realiza é um homem sábio. Então a diferença fundamental entre a insensatez e a sabedoria está em ouvir sem realizar e, por outro lado, em realizar aquilo que se ouviu. Vamos lembrar Paulo de Tarso de novo? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. Ai, meu Zetinho, é bonito demais isso, não é? Podemos fazer os mais belos discursos. Podemos usar a palavra igual nós estamos usando aqui já há algum tempo com vocês. Mas se nós não praticarmos, meus netinhos, se nós não vivenciarmos tudo aquilo que nós estamos estudando, aprendendo, é casa construída sobre areia. Não fica de pé de jeito maneira. Precisa nós fortalecermos, meus netinhos, para poder conseguir pôr em prática aquilo que a gente ensina nas menores coisas, meus netinhos. As pequeninas coisas. Olha, uma vez eu li no livro, nem sei qual mais, mas vou contar. Você sabe Gandhi? Já ouviu falar nele, né? Esse homem, esse missionário que veio trazer a paz na terra. Tem uma passagem da vida dele, assim, que é muito bonitinha, simples, mas profunda. Eu atendi muitas pessoas na sua época, dava conselho, orientação. Não gosto de falar conselho, não. Orientações. Já falei conselho, a gente não dá porque as pessoas já têm o conselho que quer receber, né? Dá orientação, a pessoa segue se quiser. Então ele assim dava as orientações, com as filas imensas. Um dia uma senhorinha, né, veio com o filho dela, menino assustadinho, e ela chegou perto do Gandhi, falou assim: eu vim aqui porque eu sei que o senhor pode resolver o problema do meu filho. Meu filho, Gandhi, toda hora que você vê, tá lá na vasilha de açúcar, comendo açúcar. Você gosta de doce também? Toda hora vai lá comer açúcar. E eu não sei mais o que fazer com esse menino. Já conversei com ele, já fiz de tudo. Então eu trouxe pro senhor resolver pra mim. Aí o Gandhi abaixou, ficou na altura do menino, passou a mão na cabeça dele, levantou eu com a mãe e falou assim: só volta daqui 15 dias, que aí eu vou falar com ele, vou conversar com ele. Achou muito estranha a atitude, né, do Gandhi. E aí foi. Ficou contando os dias, né? E o menino comia açúcar lá na casa dele. Passou 15 dias, lá vem a mulher, enfrentando aquela fila, gente, que é sol quente lá da Índia, né? Nossa senhora, que sol a pino. Quando ela chegou suadinha com o menino, aí ela perguntou: o senhor lembra de nós? Se lembro sim. Então nós estamos aqui para o senhor poder orientar o meu filho. Aí o Gandhi abaixou de novo, ficou na altura dele, passou a mão na cabecinha dele, menino bonitinho. Os indianos é bonitinho, né, gente? Passou a mão na cabecinha dele, falou assim: meu filho, não coma tanto açúcar, porque isso é prejudicial à saúde. Pode comer muito não, meu filho. Pode comer muito. Essa é a orientação, gente. A mãe satalou, olhou pro Gandhi, mas tá ficando doido esse homem. Podia até falar com o menino isso daqui 15 dias passado. Precisou esperar 15 dias pra falar isso? Ah, não aguentou não? Você aguentava? Aguentou não, falou com ele. Mas eu tô entendendo o senhor, não. O senhor pediu daqui 15 dias pra voltar, nós voltamos. E agora
você veio dar essa orientação que eu já estou dando pro meu filho, já tem não sei quanto tempo? Aí eu olhou para ela e falou assim, minha filha, é que eu também tinha esse hábito de comer açúcar toda hora. Então eu preferi primeiro aplicar a orientação para mim, para depois passar para o seu filho. Ai, gente, belezura, profundidade, né? Isso que é espírito iluminado. Mas eu tenho certeza que você está pensando aí, então ninguém pode ensinar nada para ninguém, né? Porque quem é que faz tudo que prega, né, gente? Só Jesus mesmo, nosso mestre por excelência, né? Então nós concordamos em parte com o argumento, mas o que a gente está querendo dizer é que é muito mais contagiante, envolvente, o exemplo que a gente dá do que as palavras que a gente fala. Mas Teresa já falava, né, que a frase bonita, que as palavras comovem, os exemplos arrastam. Sermos homens exemplos. Jesus é o nosso mestre por excelência. Não podemos ser, meus netinhos, cego guiando cego. É preciso nós nos fortalecermos, tendo fé, sabedoria, prática no nosso dia a dia. E mesmo quando a gente constrói a casa sobre a rocha, vem os torvelinhos, vem as tempestades, que vão nos trazendo assim as dificuldades. Tem até o São João Crisóstomo, que faz uma homilia da Igreja Católica, mas toda religião nos traz tantos ensinamentos, né, meus netinhos? Na homilia dele, para falar dessa parábola da casa construída sobre a rocha, ele diz que por chuva, por alagamento, por vento e tempestade, metaforicamente, nós podemos entender como as calamidades, as aflições que se abatem sobre nós, as falsas acusações, as intrigas, os lutos, as mortes, as perdas de amigos, os aborrecimentos, os lobos que vão chegando na nossa vida para poder derrubar a nossa casa. Mas nenhuma dessas tempestades, meus netinhos, nenhuma dessas tempestades é capaz de abalar a nossa alma quando está fundada sobre a rocha. Quando Jesus chama, né, meus netinhos, a firmeza da sua doutrina, do seu evangelho nos nossos corações. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é um homem sábio. Ouvir é o primeiro passo para o aprendizado. Nós estamos aqui todos hoje ouvindo, né? Inclusive eu mesma, que quando a gente fala, a gente primeiro que escuta. Mas agora é preciso dar um passo seguinte. É preciso também colocar em prática. É claro que o processo é gradativo. Nenhum aluno passa de uma série para outra dando saltos. A gente caminha, é um processo gradativo de aprendizado, de interiorização, de iluminação interior. Então, edificar a casa sobre a rocha, meus netinhos, significa ser um discípulo que ouve e que coloca em prática aquilo que aprendeu. Gostou? Uma belezura só nosso encontro, não foi? Gostou da história dos 3 porquinhos? Gente, você imaginava que tinha tanta coisa que podia tirar da historinha? Nunca imaginei tudo isso. Olha pra vocês verem quanta coisa nós aprendemos hoje com palhaço, com palito e com pedrito. Então agora interioriza aí, quando você for contar pro seu netinho, pro seu filho, na evangelização, seja onde for, que você possa também explanar esse entendimento mais aprofundado. Mas antes de terminar o nosso encontro, né, que foi tão gostoso, com participações tão especiais, não é? A respeito dessa historinha, quero pedir primeiramente para que todos que estão nos acompanhando, né, se gostou, dê o seu like. Isso é muito importante para a divulgação.
Compartilha, meus netinhos, não custa nada. Compartilha com outras pessoas para que possa assistir também, não é? Se é a primeira vez que você está aqui, você pode também se inscrever no canal do meu netinho Ellerson, canal do YouTube, aí debaixo do vídeo tem assim, inscrever-se, clica lá, ativa o sininho, as notificações, para que outras vezes que for ter outros encontros, você seja notificado, né? Seja informado pelo próprio canal do YouTube. Vou falar para vocês, nosso próximo encontro sabe sobre o que vai ser? Sabe o que vai ser? Alice no País das Maravilhas. Adoro essa história também. Vamos ver o que nos aguarda. Meu netinho é cheio de surpresa. Quem sabe o que vai ser no Alice no País das Maravilhas, né? Mas se a gente poder finalizar essa noite como uma despedida carinhosa, refletindo um pouco mais sobre os 3 porquinhos, nós vamos assistir agora um vídeo com uma poesia, gente, que toca o nosso coração, que se chama Casa sobre a Rocha, que faz assim um resumo de tudo aquilo que a gente hoje pôde aprender, pôde estudar. A benfeitora Maria Dolores, pela mediunidade intuitiva do Charles Alexandre, escreveu essa mensagem e por meio de algumas imagens, vídeos e na voz do meu netinho Ellerson, nós vamos então finalizar o nosso encontro dessa noite. Fica tudo com Deus, agradeço a presença de vocês e se gostou, divulga. Também se quiser adquirir o livro, né, gente? Era uma vez para os adultos. Adquire o livro, está disponível já. Você pode acessar por meio da descrição do vídeo. Também no nosso chat, ao vivo, nós colocamos lá o link para você poder comprar o livro. Você poder estudar mais um pouquinho a respeito das contos, das histórias infantis. Fica tudo com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser. Casa sobre a Rocha. Sempre que ouvimos sobre 3 porquinhos, algo da infância traz os escaninhos. O encontro consigo na casa mental, unindo os irmãos contra o lobo mau. A raiva, a preguiça, a pressa, o egoísmo são inconsequências o personalismo. Estes, na verdade, são sopros da fera que batem à porta dos homens à terra. De cada cozinha, a alma com medo enfrenta sozinha seu lobo em segredo e pede a Deus que a casa suporte rajadas de vento, cruel tempestade. Escutando os uivos qual sopro da morte, prenúncio do encontro com a dura verdade. Nunca devemos pôr culpa nos outros. Plantada a semente, o fruto é da lei. De nada adianta pegar os atalhos, cortando o caminho no rumo da dor. Abrigo seguro, responsabilidade, consciência tranquila de paz e de amor. Mas porco palhaço, com sede de tempo, ergueu ao desleixo frágil monumento. Seu nome era Cícero, da casa de palha, leitão da preguiça, que nada trabalha. Sem base de areia a casa descansa, bem logo derreia, não dá segurança. Com a palha no chão, correu ao vizinho, na porta do irmão chegou rapidinho. Parede de tábua, com oco alicerce, abrigo seguro de má influência. O sopro da culpa é força que cresce, com peso impuro sobre a consciência. E o novo desastre então acontece. A casa de Heitor também desmorona. Pobre palito nada resistente, qual folha ao vento que a fé abandona. E como não tinham a prudência de prático, buscaram no irmão socorro dramático. De leitão precavido, irmão consciente, com dever cumprido e força na mente. E o lobo chegou trazendo a tormenta, com força soprou, queria adentrar. Fundada no amor, a casa aguenta, nem fressas ou fendas permitem arrombar.
É a casa na rocha, erguida no amor, que o Consolador ensina a fundar. É grão de mostarda, transporta montanhas, qual força tamanha que faz libertar. E o lobo que um dia uivou de agonia, à margem da estrada transcendental, cansou das tormentas e da vilania, mostrou ser mais frágil do que era mal. Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos, de universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, pra não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez